Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao Celebrando a Recuperação, que é um programa centrado em Cristo, baseado em como a Bíblia aborda as nossas feridas emocionais, compulsões e maus hábitos. E o objetivo do Celebrando a Recuperação é celebrar o poder de cura de Deus na minha e na sua vida. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando da ira, da procrastinação. Meu nome é Camila. E hoje eu quero falar um pouco sobre a procrastinação. A procrastinação é uma área a qual eu tenho lutado, a qual eu tenho me observado, me analisado e percebido o quanto tenho sido uma pessoa que procrastina, né? Então vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Eu acredito que a procrastinação é presente, né, na vida de todos nós. Porém, quais são os níveis da nossa procrastinação, né? Será que ela tem nos atrapalhado? Será que ela tem nos bloqueado? Até que ponto a procrastinação tem travado, né, as nossas vidas, as nossas atividades, o nosso dia a dia? Então, para iniciar, eu queria trazer para vocês a definição do que é procrastinar. Então, vamos lá. Procrastinação. A procrastinação é o ato ou efeito de procrastinar, adiamento, demora, delonga. É o famoso deixar para amanhã, né? E ligado à procrastinação, eu queria deixar para vocês o passo 1, que é como eu tenho buscado vencer a procrastinação. O princípio 1 fala assim: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5,3. E o passo 1, que eu tenho lido todos os dias, admitimos que éramos impotentes perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos, e que a nossa vida se tornou ingovernável. E o versículo, referência do passo 1 está em Romanos 7,18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Eu tenho buscado, né, dia a dia, a presença, sabendo que eu não estou no controle, eu não tenho o controle da minha vida, eu preciso passar todo esse controle para Deus, né? E eu fui estudar um pouquinho mais sobre a procrastinação, né? Porque no decorrer da minha vida, da minha história, muitas coisas eu começo a fazer e não termino. Por quê? Né? Procrastinação é pecado, a procrastinação não é pecado, e eu entrei num conflito, procurando entender um pouquinho mais sobre o que é isso, por que isso acontece comigo, né? E eu pude perceber que a procrastinação é muito comum nas nossas vidas, né? Porém, em alguns casos, ela é muito prejudicial, porque ela me prejudica a subir alguns degraus, a passar alguns estágios da minha vida, né? Seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela espiritual com Deus, né? Como a procrastinação me bloqueia, né? Eu peguei uma frase que fala assim, ó: a procrastinação não é apenas a ladra do tempo, é também a morte da oportunidade. Muitas vezes, quando eu procrastino e deixo de fazer algo, deixo de dar continuidade em algo, eu estou tendo a morte de uma nova oportunidade, né? Em todas as áreas da minha vida. Então, eu fui entender um pouquinho, né? E aí eu fui procurar sobre como que é a mente de um procrastinador. E aí eu queria trazer alguns personagens para essa mente do procrastinador, ilustrar, tá? Eu vou ilustrar mais ou menos o que acontece com a mente do procrastinador, o que tem acontecido com a minha mente. Então, assim, eu sou a tomadora de decisão racional da minha vida. Dentro do meu cérebro tem lá o tomador de decisão racional, que é a pessoa, que é aquele personagenzinho que sabe que eu preciso fazer, que eu tenho hora para concluir, que aquilo é bom para mim. É aquela coisa, eu planejo tudo lindo e maravilhoso. E aí existe um segundo personagem no meu cérebro, que eu vou chamar ele de macaquinho da gratificação instantânea. Esse macaquinho, ele gosta de ter, assim, as coisas na hora, tá? Ele tá lá dentro do meu cérebro.
É uma luta constante entre esse macaquinho e o tomador de decisão racional. Então eu lá planejei, eu como tomadora de decisão, planejei o meu dia, planejei o meu mês, planejei o meu ano. E aí eu começo aquele dia, não, hoje eu vou ser produtivo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí vem o macaquinho da gratificação instantânea, ele não combina muito com isso. Ele começa mais ou menos assim na tua mente, não, você tem tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar mais uma xícara de café, depois a gente precisa dar uma olhadinha nas notícias do Covid para ver como é que tá, se tem crescido o número de casos, não tem. Então já vai eu lá, tomei mais uma xícara de café, fui até lá as páginas da internet, verifiquei como é que tá a questão do Covid e de lá, nossa, mas eu tô precisando de uma sandália. Deixa eu entrar lá naquele site de promoções de sandália. E aí eu entro no site da promoção de sandália e uma coisa vai me levando a outra. E aí daqui a pouco a internet me traz uma notícia lá no Google. Daqui a pouco, quando eu vejo, já passaram 1, 2, 3 horas. E aí o macaquinho, né, ele fala pra mim assim... O que o macaquinho fala pra mim? Ah, já se passaram umas 2 horas. Nós temos um compromisso às 4h30. Então será muito tarde para realmente começar a trabalhar neste ponto. Vamos deixar para amanhã. É isso que esse macaquinho faz, né? E aí a gente vai procrastinando. Eu deixo para amanhã. Eu lembro que no começo da minha vida cristã, eu sempre falava no começo do ano assim, eu quero ler a Bíblia em um ano. E aí eu começava a ler, começava bonitinho, né? Todos os capítulos por dia. Aí esse macaquinho vinha e falava assim, mas você tem um ano aí pela frente. Pode ler um versículo a menos. Quando eu me dava por conta, já estava na metade do ano e eu não tinha lido nem 2 livros da Bíblia, né? Então esse macaquinho, ele sempre nos dá a entender assim, não, você tem muito tempo para realizar isso. Então, dá para deixar para depois. Por quê? Porque ele precisa da satisfação instantânea, ele precisa sentir aquele bem-estar. Muitas vezes eu deixo de fazer, eu procrastino, porque eu tenho medo daquela tarefa, né? Ela me causa um certo desconforto, parece que eu não tenho capacidade. Então esse macaquinho me leva o quê? A sempre estar numa zona de conforto, né? A nunca buscar algo a mais. Mas aí entra na nossa mente um outro personagem, que eu chamo de monstro do pânico. Por que o monstro do pânico? Esse monstro do pânico vai aparecer sempre no momento que o meu prazo está estourando ou que eu já estou quase passando por uma humilhação pública. E aí o monstro do pânico vem e me lembra que aquilo que eu tinha 8, 7 dias para fazer, eu já estou no 6º dia, só tenho mais um. E aí vem o monstro do pânico. O que ele faz? Ele chuta esse macaquinho da gratificação instantânea para a árvore. Esse macaquinho, corre para a árvore. Então, assim, o macaquinho da gratificação instantânea, ele só tem medo do monstro do pânico. E muitas vezes esse monstro do pânico só chega na hora que tá, vamos dizer assim, no segundo tempo, aos 45 minutos, né? E aí onde a gente tem que fazer as atividades correndo, aquilo que podia ser feito em um mês, foi feito em 2 horas, 3 horas, e aí acaba não saindo um bom trabalho, na verdade. Mas aí eu falei de 3 personagens. Eu falei do nosso tomador de decisão racional, eu falei do macaquinho da gratificação instantânea e falei do monstro do pânico, que é aquele que aparece quando o prazo está estourando, né? Graças a Deus que nós temos esse anjo da guarda aí, o monstro do pânico, que chega mandando esse macaquinho embora e fazendo com que a gente vá adiante. Porém, existem situações nas nossas vidas que não tem prazo, não é verdade? Eu vou dar um exemplo. Atividade física. Anos e anos que eu pretendo fazer uma atividade física e eu nunca começo. Ou outra situação, eu quero ter uma carreira, eu quero ter uma carreira de artista plástica, um exemplo. Não tem um prazo, é algo que eu vou precisar ter uma disciplina e fazer dia a dia. Então, assim, em situações de curto prazo, em que o monstro do pânico aparece, legal, eu consigo dar conta e consigo fazer. Mas em situações da minha vida que não existe esse monstro, um exemplo, eu quero ter um casamento abençoado. Existe um tempo para eu ter um casamento abençoado, então eu vou procrastinando. O que eu preciso fazer para isso? Ou eu preciso me desfazer de um relacionamento disfuncional que tem
acabado com a minha vida. O monstro do pânico não aparece, porque não tem um prazo, né? Então, existem muitas situações nas nossas vidas que existe um prazo, e aí aparece, né, esse monstrinho do pânico nos ajudando, porém, outras situações não. São situações que eu preciso pegar, né? Pegar a rédea e falar, não, eu vou fazer, eu preciso da ajuda do Senhor para fazer, né? Eu me lembro que nós estamos em 2020, em 2017 eu tinha feito um plano de exercícios. Até hoje eu não concluí esse plano de exercício, até hoje eu não dei continuidade disso. Então, assim, eu acabo procrastinando, né? Como que eu interrompo esse ciclo da procrastinação? Eu preciso dividir minha vida em metas, né? E é o que eu tenho buscado fazer. Metas, às vezes uma realização é muito grande, então eu preciso dividir em metas menores, em semanas, né? Emagrecer 10 quilos no ano. Isso é uma meta muito grande. Para o procrastinador isso acaba. Então, o que eu preciso fazer? O ano tem lá seus 12 meses, tantas semanas, são tantos quilos por semana, então eu preciso dividir as minhas metas, né? Eu quero ler a Bíblia num ano. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso dividir em metas menores, porque quando eu olho aquela meta muito grande, isso assusta o procrastinador, e aí ele deixa de fazer. Eu deixo de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Eu preciso ter tempo com os meus filhos. Eu preciso andar de bicicleta, ensinar meus filhos a andar, ensinar, enfim. Como que eu faço isso? Divida em metas menores. Preciso sair da negação, preciso reconhecer que de fato eu sou um procrastinador e que quando eu me deparar com a procrastinação, eu preciso lidar com ela, né? Dar aquela volta. Em situações, como eu havia dito, de prazos menores, existe aí, né? Aquela coisa, o pânico chega e a gente acaba fazendo num tempo curto. Mas situações que não tem isso, eu preciso me cuidar, eu preciso da ajuda de Deus. É só Deus que vai me ajudar a não procrastinar. E aqui eu peguei alguns pontos, né? Algumas razões por que as pessoas procrastinam, né? Por que eu, Camila, procrastino? Porque muitas vezes os meus objetivos são abstratos ou recompensas que estão longe de acontecer, né? Tá muito longe, então eu acabo desistindo. Uma desconexão do meu futuro ou otimismo sobre o futuro, indecisão, ansiedade, aversão a fazer aquela tarefa, perfeccionismo, eu quero fazer tão perfeito e eu acabo não fazendo, né? Medo de falhar, não vou fazer, que eu tenho medo de falhar, então eu prefiro nem tentar, né? E a falta de motivação. Então, são algumas razões pelas quais nós procrastinamos. E também, eu trouxe aqui 7 maneiras de evitar a procrastinação. Comece pela manhã, crie uma rotina, arrume uma companhia. A palavra de Deus fala que nós não podemos andar sozinhos, porque se a gente estiver só, a gente cair, não tem quem nos levante, mas se nós estivermos em dois, tem o outro que nos levanta. Então, sempre estar numa companhia, alguém que vai nos motivar, né? Preparar-se para realizar aquela tarefa. Se eu tenho algo para fazer, eu preciso entender como ela funciona, eu preciso de preparação. Seja no âmbito que for, seja profissional, se eu tenho algo para fazer e não tenho conhecimento de como fazer aquilo, é uma planilha difícil, eu preciso primeiro me preparar para realizar aquela tarefa. Porque se eu começar a fazer essa tarefa sem me preparar, eu vou acabar deixando ela de lado porque eu não vou conseguir dar o segundo, terceiro passo, né? Então, assim, se preparar. Se comprometer com Deus, se comprometer com a tarefa, sabendo que tudo que fazemos não é para nós, mas é para o Senhor, né? Realize as tarefas mais importantes primeiro, divida em pequenas metas e, por último, comemore as suas conquistas. Cada conquista, quando eu, que sou uma procrastinadora, consegui realizar aquilo que eu não conseguia realizar, eu preciso comemorar, né? Ainda que seja pequenas comemorações, mas é importante a gente comemorar aquilo que a gente não conseguia fazer, né? E eu estava também pensando sobre a procrastinação, né? Eu falei, Senhor, procrastinar é preguiça? E aí o Senhor me levou a pensar sobre o livro de Provérbios 6.
E Salomão fala sobre o preguiçoso. E ele fala, né, ó, em Provérbios 6, 6. Vamos lá. Fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu trono, do seu sono? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobreviverá a tua pobreza como a meliante, a tua necessidade como um homem armado, né? Eu sempre falo para os meus filhos, a mão preguiçosa empobrece o homem. E aí eu pensei que quando o procrastinar ele está ligado à preguiça, então eu considero na minha vida que é um pecado essa procrastinação. Quando eu não faço algo que eu poderia fazer por preguiça, para minha vida eu tomo como um pecado, porque o Senhor, ele nos dá força, ele que nos faz levantar todos os dias, né? Então são dois aspectos, quando eu procrastino por preguiça ou, como a gente havia comentado antes, quando eu procrastino por outras causas, por medo de fracassar. E aí onde eu tenho buscado, eu tenho me autoanalisado e tenho percebido que a minha procrastinação, ela não está ligada à preguiça, mas muitas vezes ao medo, à ansiedade de não dar certo, da meta ser muito grande, né? Então, essa questão da procrastinação, né? Eu queria deixar uma pergunta para a nossa partilha de hoje. A procrastinação, quando ela tem um prazo, aparece aquele monstro do pânico que nos faz acordar, né? Mas por que eu tenho procrastinado em outras áreas da minha vida? O que tem me levado a procrastinar? Por que eu não tenho acordado, né? Então, é essa pergunta que eu quero deixar esse dia aí pra gente pensar, né? Por que eu tenho procrastinado? Por que eu não tenho acordado? O que me faz procrastinar? Tá bom? Tenha uma boa partilha, que o Senhor nos ajude na nossa recuperação, que o Senhor nos ajude nos nossos maus hábitos e que eu e você possamos estar sempre juntas, indo em rumo ao varão perfeito, como diz a palavra do Senhor, a estatura de varão perfeito. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família e vamos lá. Mais um dia, vivendo um dia de cada vez e lembrando, se nada muda, nada muda. Um grande abraço e Deus abençoe.